Uma mensagem está prestes a ser liberada. Uma palavra que atravessa a rotina, que rompe o ruído do dia e toca onde só Deus alcança: o coração. Respire fundo, silencie por dentro e permita que o Espírito Santo ministre onde só Ele pode tocar. Às vezes, tudo o que precisamos é ouvir. A princípio, havia silêncio. O sopro da vida caminhava com o homem. Cada passo no jardim era comunhão. Cada olhar, pureza. Cada palavra, verdade. Mas então, uma semente foi lançada. Era um pensamento, um desejo, uma voz sutil sussurrando: você pode ser mais que Deus. Você pode ser seu próprio Deus. Desde então, a criação vive uma guerra que os olhos não veem. Uma batalha antiga, travada em silêncio, mas gritada nas escolhas de cada dia. O inimigo não marcha com botas, ele dança com disfarces. Ele não grita ordens, ele canta promessas. Seduz com liberdade, mas aprisiona com ilusões. E neste palco que chamamos de vida, personagens são moldados pela verdade ou pela mentira. Porque toda escolha tem um eco eterno. Há um Deus que chama, um rei que não recua, um cordeiro que sangrou, mas venceu. E ainda hoje, ele caminha pelas fileiras dos cansados, chamando cada soldado pelo nome. Esta noite não é sobre o que você vê, é sobre o que você não pode mais ignorar. Então, neste campo invisível que se chama agora, a quem você vai responder? Aquele que tem ouvidos, ouça. Boa noite, família Batista Cerradinho. Que bom ter você aqui com a gente. Fique ligado nos avisos da semana. Tem muita coisa boa acontecendo por aí. Começando pelo domingo de manhã, às 9 horas, temos a nossa EBD, Escola Bíblica Dinâmica. Temos classes para todas as turmas, um tempo precioso de aprendizado. Não perca! E à noite, às 18h30, temos o nosso culto de celebração, com palavra e um louvor abençoado. Esperamos você e sua família. E às terças-feiras, às 18 horas, temos a oração dos homens e das mulheres. E logo após, às 19h30, temos nosso culto de cura e libertação. Você é nosso convidado especial. Venha e traga alguém que você ama. E durante a semana, toda quinta, sexta e sábado, temos os nossos PGM, Pequenos Grupos Multiplicadores. E se você ainda não faz parte de um, procure a nossa liderança, que eles vão te direcionar para o mais próximo da sua casa. E para mais informações sobre a nossa agenda, procure as nossas redes sociais. Te esperamos por lá. Que Deus te abençoe e que você viva o sobrenatural de Deus nesse culto. Se você não tem igreja, queremos ser a sua igreja. Aleluia, graça e paz, meus irmãos, amém? Dê um aplauso bem forte ao Senhor nesta noite. Que cada dia mais nós venhamos renovar as nossas forças na presença do Senhor. Aquele que fortalece as nossas vidas, aquele que anima o nosso coração, aquele que está conosco em todos os momentos. Ele é o teu escudo, o teu galardão. Adore ao Senhor nesta noite com todas as suas forças, de todo o teu coração. Aleluia! Aleluia! Como águias voarão, os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Os que esperam em ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em ti, Senhor, confundidos não serão. Pois Ele multiplica as forças, alcançado, renova os que
esperam-te, Senhor, confundidos não serão. Declare, multiplica as forças, alcançado, renovas que não têm vigor, não temerão se esperam nele, não importa o nome do Senhor. Declare, te adoro, ó Deus, Rei de toda a terra, Jesus, sou teu, tu és meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Te adoro, ó Deus. Te adoro, ó Deus. Ele é rei, rei de toda a terra. Jesus, sou teu. Tu és Senhor, és meu fôlego de vida, fonte eterna de alegria. Te adoro, ó Deus. E as palmas. És adorado. Batem palmas, todos os povos, celebrem a Deus com vozes de júbilo. Aleluia! A nossa força está no Senhor, nosso socorro está nele. O nosso fortalecimento, igreja, vem somente de Deus. Aleluia! Que os nossos corações venham queimar cada dia mais pela presença do nosso amado noivo Jesus. Aleluia! Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, ele cuida
nossos corações queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos e veremos ao som da tua voz, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor. Nós arrumamos a casa, nós preparamos a mesa, todo lugar. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, todo lugar. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos todo lugar. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, todo lugar. E reconhecemos como teu lugar. E reconhecemos como lugar de honra. E reconhecemos como teu lugar entre nós. Diga a Ele, toma teu lugar, Senhor. Abre os meus olhos e reconhecemos quem tu és. Toma um lugar de honra. Diga a Ele, toma o teu lugar, Senhor, na minha vida. Toma o teu lugar, toma o teu lugar, toma o teu lugar, é meu coração. Diga a Ele nesta noite, toma o teu lugar, Jesus, na minha vida, em meu coração, que cada vez mais eu possa queimar de amor pela presença e anseio pela tua glória, Senhor, assim como disse o salmista. Como eu amo, como eu amo a tua glória, a tua casa, Senhor, o lugar onde a tua glória habita. Diga para Ele nesta noite palavras de adoração, aquilo que o seu coração almeja na presença dEle. Diga para Ele nesta noite, pois estamos aqui para adorá-lo, para adorar ao Senhor, porque toda a terra se encherá do conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Aleluia, aleluia, Senhor, te adoramos. Eu ouvi uma vez e li no teu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez, que onde houver dois ou três juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Aleluia! Eu ouvi uma vez que li no teu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez, que onde houver dois ou três juntos em meu nome,
Enche, Senhor, os nossos corações com tua presença. Enche a nossa boca do teu louvor e da tua glória todos os dias, Senhor. Aleluia. Aleluia. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Aleluia. Enche a terra ao som da tua igreja. Aleluia. Nós somos a tua noiva, Senhor, a tua igreja. Aleluia. Quem somos nós sem Jesus, igreja? Quem somos nós sem a presença do Senhor? Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta, pois sem ti não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Diga ei, eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Diga por onde eu for, Senhor, que a tua presença vá comigo, Jesus. Tua presença é tudo que eu preciso, é tudo que eu necessito. Você pode dizer a Ele nesta noite o que a presença do Senhor é para você. Aleluia. Tu és tudo que precisamos. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor?
o que seria de mim sem ti? Sem ti, feche teus olhos, declare. Sem ti, o que seria de mim? Aleluias, glória a Deus. Continue adorando ao Senhor, continue adorando aquele que é único e digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração nessa noite. Aleluias. Marcos capítulo 8, 36, ele diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que importa para nós? O que mais nós temos valorizado? As coisas, os bens materiais que são passageiros, ou a nossa alma, que é o mais importante? Para nós, seres humanos, o que mais importa é cultivarmos a nossa alma, porque a nossa alma ela é eterna. A nossa vida aqui, a nossa conduta aqui na terra nos dirá para onde nós iremos. E que nós venhamos herdar, tomar o lugar que Deus separou para mim e para você, que é os céus. Louvado seja Deus, que nós não devemos nos esquecer disso, que a canção que nós acabamos de entoar, agora há pouco, seja a nossa oração. Seja a nossa oração, que venhamos verdadeiramente priorizar o que é eterno, priorizar as coisas eternas, não aquelas que são passageiras. Amém? Então, lembrem-se desse texto, que essa canção nada mais é do que esse versículo, esse texto bíblico de Marcos 8, 36, cantado, e que essa seja a nossa oração. Então, que nós viemos fazer, aliás, Marcos 8, 36, ele nos traz a uma reflexão do que realmente importa. Se uma vida com Deus, de uma vida de intimidade com Deus, né? Se nós nos importamos com o que é eterno ou com o que é passageiro. Você sabe o quanto custa a sua alma? O versículo 37, ele diz: o que daria o homem em troca da sua vida? A nossa alma ela tem um valor inestimável para Deus. Que nós viemos priorizar isso. Então, posses, bens materiais são passageiros, mas o que nós precisamos é cultivar a nossa vida espiritual. Amém? Como nós podemos equilibrar as nossas ambições com a nossa busca constante de relacionamento com Deus? Nós devemos buscar o equilíbrio dessas coisas. Amém? Jesus nos convida então a considerar o que realmente importa em nossas vidas. Uma vida espiritual, e aí
ele responde: o que devemos cultivar é uma vida espiritual e relacionamento com Deus. Devemos então, mais uma vez eu digo, priorizar o que é eterno. Amém? Louvado seja Deus. Podemos cantar mais um pouco, ler essa canção? Em nome de Jesus, feche os teus olhos, levante as suas mãos para o alto e continue adorando a Deus. E lembre-se de priorizar as coisas lá do alto, porque perder a alma significa estar separado de Deus. Leio mais uma vez o texto: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou, mais um pouco, pois quem quiser, verso 35, pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la, mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, irá preservá-la. Amém? Então a nossa vida eterna não é aqui na terra, irmãos. A nossa vida eterna é lá nos céus, juntamente com o nosso Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então ore agora, declare isso. Vamos orar e declarar isso ao nosso Deus. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, o que seria, Pai, de nós sem a Tua presença? O que seria de nós, Senhor, sem o Teu doce Espírito nos guiando, nos conduzindo? O que seria de nós, Senhor, nos momentos de fraqueza, de dificuldade? O que seria de nós se o Senhor não nos levantasse, não nos colocasse de pé nos dias mais difíceis, nos dias de lutas e dificuldades que nós já passamos? Queremos Te louvar e engrandecer o Teu santo nome, porque até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor nos guardou e até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigado, Jesus. Podemos Te louvar, meu Pai, até mesmo pelas dificuldades, até mesmo pelas lutas, porque elas nos fazem perseverar, elas nos fazem crescer e amadurecer espiritualmente. Que viemos buscar uma vida verdadeiramente de relacionamento com o Senhor, que possamos realmente cultivar uma vida de oração, uma vida, Senhor, de leitura da palavra, que venhamos verdadeiramente priorizar aquilo que é eterno, em nome de Jesus, porque o Senhor preparou morada para nós, não foi aqui nesta terra, mas a nossa morada será eterna juntamente com o Senhor, e nós podemos Te louvar, Te exaltar e Te glorificar por isso, em nome de Jesus. Amém? Dê um grande aplauso ao nome do Senhor aí, em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Podem se sentar, meus queridos, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar aqui adorando ao Senhor em nome de Jesus. Mateus, abra sua Bíblia por gentileza. Um pouco para trás aí, Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 6, a partir do verso 19. Todos encontraram? Mateus capítulo 6, a partir do verso 19. Posso ler? Vamos lá. Não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Só para a gente ilustrar esse versículo de número 19, eu gostaria que vocês imaginassem agora, acho que todo mundo já passou na frente de um ferro velho. Todos sabem o que é um ferro velho, já viram um ferro velho? Tem uns bem grandes, né, com aquele monte de carros, de sucata, na verdade, né, que já foram carros. Então imaginem só,
para a gente ilustrar esse versículo aqui, 19, que diz: não ajunteis tesouro na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Então, se você já passou alguma vez em frente a um ferro velho, você pode perceber que aquilo ali, naquele momento, são sucatas, né? Mas já um dia foram sonhos de muitas pessoas. Riquezas que as pessoas imaginavam, tinham um grande sonho, né, de ter um carro, mas, como é bem dito, são bens materiais, que a ferrugem, a traça, né, um dia eram sonhos, depois viraram sucata. São coisas terrenas. Está errado em a gente querer adquirir coisas? Claro que não. Nós servimos ao Deus de todo ouro e toda prata, né? Se você é filho do rei, você deve viver como príncipe e como princesa nessa terra, amém? Então não é errado a gente querer ter as coisas, não. O próprio verso a seguir aqui, ele diz que o problema é onde está o teu coração. Nós não devemos colocar o coração nessas coisas. Saber que Deus, ele pode nos abençoar infinitamente, né, em todas as áreas das nossas vidas. E Ele quer. Ele é o maior interessado em abençoar cada um de nós aqui, a mim e a você. Amém? Ele quer te dar o melhor. Mas também tem a nossa parte, tem a nossa responsabilidade, assim dizendo, né, de sermos fiéis à palavra do Senhor, cumprindo os mandamentos dele, que diz acerca dos dízimos e das ofertas. Não foi o homem quem inventou, mas está aqui na palavra. Basta buscarmos, lermos, que veremos. Amém? E depois disso tem todas as bênçãos, né, alencadas a essa obediência. Nós bem sabemos disso também. Então que nós possamos fazer isso com entendimento, com alegria no nosso coração, como uma forma de gratidão por tudo que Deus já te deu, já fez pelas nossas vidas e infinitamente mais o que Ele ainda pode fazer. Amém? Você fica com essa palavra então no teu coração. Vou pedir para vocês se colocarem em pé mais uma vez, para orarmos pela sua vida, orarmos pelos nossos dízimos que iremos apresentar agora, as nossas ofertas. Pedir às irmãs aí que quem for fazer a sua oferta em espécie, levante sua mão. As irmãs vão até vocês levar os envelopes, tá ok? Se não, atrás das cadeiras aí nós temos os QR Code, se quiserem fazer de forma eletrônica, fique à vontade também. Amém? Glória a Deus, então. Ninguém vai precisar de envelope? Alguém vai precisar de envelope? Por favor, levante suas mãos, isso, aqui na frente, por gentileza. Amém? Vamos orar então, irmãos. Estenda suas mãos aí, apresente a sua oferta diante de Deus. Vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar nessa noite mais uma vez e continuar, Senhor, te adorando com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Queremos te louvar e te agradecer por cada mão aqui apresentada, por cada dizimista, por cada ofertante. Senhor, obrigado por cada emprego que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Jesus, pelas portas abertas que o Senhor nos deu, porque a tua palavra mesmo diz que o Senhor é aquele que dá semente ao que semeia. Então, antes mesmo de nós trazermos a tua casa, o Senhor já nos deu. Muito obrigado pela tua bondade, muito obrigado pela tua fidelidade. Oramos também pela vida daqueles que almejam uma porta de emprego, almejam, Senhor, um trabalho, que o Senhor esteja abençoando a vida destes também, em nome de Jesus. Abençoe a finança de cada um dos teus filhos aqui, Pai, de cada família aqui representada. Abençoe, Senhor, também a nossa igreja, as finanças, ó Pai, da nossa igreja. Abençoe a vida de cada um de nós, Pai. Nós oramos, te agradecemos e apresentamos diante do Senhor cada dízimo e cada oferta nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Dê mais um aplauso ao Senhor aí, em nome de Jesus. Aleluia. Pode tomar seu assento, meu irmão. Só fica com o seu espírito de pé aí, tá? Deus tem uma palavra para mim e para você essa noite. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Nós bendizemos o teu nome. Aleluia. Deus é fiel, santo,
poderoso, digno, exaltado, engrandecido, maravilhoso. Aleluia. Deus abençoe cada semente, cada pessoa que dizimou, ofertou. Que essa é uma terra fértil. Eu creio que o Senhor é aquele que multiplica na vida de cada um, se nós dermos com alegria, com a intenção do nosso coração em agradar a Ele. Amém? Quero que você abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Talvez eu vou pregar um pouquinho mais rápido, velocidade 2 do WhatsApp aí. Não tenho muito tempo, mas eu quero ser fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração. Filipenses capítulo 3, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala Rafael. Ele acabou de assumir aí o segundo cargo da diretoria. Já vamos dar um serviço para esse homem. Domingo que vem já prepara uma mensagem. Cadê ele? Já saiu daqui, ó. Vou pegar ele. Não espanta o freguês não, né, pastor? Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você pode dizer amém por isso? Aleluia. Paulo, escritor dessa carta, um dos maiores escritores do Novo Testamento, um homem que escreveu 13 cartas ali das 27 cartas do Novo Testamento. As outras 14 cartas foram divididas por 8 homens, então Paulo tem a maioria das cartas ali escritas. E um homem que realmente entregou a sua vida em devoção, em gratidão, vivendo aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Paulo, conhecido como o apóstolo dos gentios, por mais que ele não tenha sido o primeiro apóstolo a pregar para os gentios, porque Atos capítulo 10 vai dizer que Pedro vai lá na casa de Cornélio e prega para sua família, mas Paulo era um apóstolo fora da curva, como diz por aí. Ele pregou na Ásia Menor, ele pregou na Europa, Macedônia, Grécia, Malta e até mesmo em Roma. Então um homem que realmente entendia o seu chamado e tem legitimidade para falar com a igreja, não só nas suas cartas, mas uma vida vivida. Um homem que entregou a sua vida, e não só com essas benditas cartas que ele escreveu, mas a sua vida falava por si só. Um homem que foi encontrado pelo Senhor, fazendo aquilo que o Senhor não pediu para ele fazer. Conhecemos a conversão de Paulo, ele no caminho para Damasco ali, e aí ele vê uma luz e fica cego por 3 dias, até Ananias ir pregar para ele, orar por ele, e ele voltar a ter visão, porque conversão é isso. Conversão é você primeiro olhar para dentro de si. Eu e você precisamos olhar para dentro de nós, vermos quem nós somos, para depois falarmos do Cristo que nos encontrou, que nos transformou. Porque se eu olho primeiramente para fora, medindo a régua dos meus pecados com a sua régua dos seus pecados, meu irmão, nós somos pecadores. Podemos pecar pecados diferentes, mas somos pecadores. E se você falar assim, ó, eu não tenho pecado, já pecou. Então, a minha referência de santidade é Cristo. E Paulo foi esse homem que olhou para Cristo na sua vida, agradando ao Senhor em tudo aquilo que o Senhor tinha chamado ele para fazer. Se eu fosse um pastor meio abusado, eu ia falar que aquele ditado que diz aí, amor à primeira vista, foi a conversão de Paulo. Um homem que viu Cristo e a partir dali não mais retrocedeu nem voltou atrás sobre aquilo que ele tinha visto, sobre o seu chamado. Não viveu uma vida de religiosidade, ao contrário disso, uma vida de devoção, entregue ao Senhor. Porque, meu irmão, não tem coisa pior que nós estarmos dentro de uma igreja, nós conhecemos a palavra e nós vivemos como se nós não conhecêssemos. Vivêssemos a nossa vida somente como aqueles que ouvem a palavra, mas não a praticam. O que nós vemos na vida de Paulo é o contrário disso. Paulo vivia o que falava e falava o que vivia.
um homem que obedeceu ao Senhor em tudo que ele fazia, um homem que escutou a voz do Senhor uma vez e não retrocedeu, um homem que entendeu o chamado. E sabe o que é interessante? É que Paulo achava que estava trabalhando para Deus, quando ele perseguia a igreja. Paulo achava que estava fazendo a coisa certa, porque a religiosidade é isso. A religiosidade faz a gente fazer coisas que Jesus não pediu para a gente fazer. E o Senhor falou comigo, manada essa semana, eu no meu TSD ali, orando ao Senhor, eu acabei de ler minha Bíblia, no início de outubro, comecei a ler uma Bíblia cronológica, e é uma meio complicadinho de ler, porque às vezes você está lendo Gênesis, aí aparece um versículo de Êxodo, daqui a pouquinho é Números, aí tem um Salmo lá no meio, porque os biblistas, eles tentaram colocar, e eu sei que isso não tem uma precisão, mas eles tentaram colocar de uma forma cronológica isso. E eu estava lendo o Êxodo capítulo 40, e eu li o versículo 16 ali, e continuei lendo, li Levíticos, li Êxodo, li Números, e aí o Senhor falou para mim assim, volta no início do texto, e eu voltei lá, e aí o Senhor falou comigo, lê novamente o versículo 16, e lá diz assim, e Moisés fez tudo aquilo que o Senhor o ordenou, e eu falei, amém, e Deus falou comigo assim, o problema de vocês, é que vocês não deixam de fazer o que eu ordeno, vocês fazem, mas vocês também querem colocar aquilo que vocês desejam, coisas que eu não pedi, e vocês estão fazendo. Sabe, queridos, o Senhor, Ele nos orienta, segundo aquilo que Ele deseja para a nossa vida, e Paulo, ele vai dizer isso, porque a intimidade, ela te tira desse lugar de religiosidade, ele te arranca essa capa de religiosidade, para você viver o chamado íntegro ao Senhor. E quando eu olho para isso, eu vejo que Paulo se dedicou a isso. Essa carta de Filipenses diz muito sobre isso, porque muito provavelmente, Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava na sua primeira prisão em Roma, ele estava preso, Paulo estava lá encarcerado, Paulo estava vivendo uma vida onde ele seria julgado e poderia ser morto, e nós conhecemos, porque logo depois da sua segunda prisão, vai dizer que ele foi morto, ele foi decapitado. Então Paulo está ali, meu irmão, preso, amarrado, algemado, sabe, eu quero que você entenda algo, mesmo nessas condições, mesmo diante desse clima, Paulo vai escrever aos Filipenses, encorajando o povo, dizendo, ei, alegrai-vos. Se nós lemos essa carta mais ou menos 15 vezes, dependendo da versão, você vai encontrar assim, alegrai-vos. Mas Paulo não está dizendo assim, alegrai-vos no dinheiro, alegrai-vos no ministério, alegrai-vos naquilo que vocês estão fazendo, alegrai-vos em que vocês estão comprando, não. Paulo vai dizer assim, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos, porque Paulo entendia que o que sustentava a vida dele é o Senhor, e assim precisa ser na minha e na sua vida. Por isso que essa epístola, essa carta é conhecida como a carta da alegria. E precisamente aqui nesse capítulo 3, Paulo aqui escancara o seu coração, falando da sua jornada espiritual, falando aqui como alguém que já viveu muito, como alguém que já viu muito, como alguém que já sofreu muito, já sofreu prisões, açoites, alguém que já tinha realizado muito, já tinha estabelecido muitas igrejas, mas que estava motivado a continuar a fazer isso, a não entregar os pontos, a não olhar para trás. Hoje, meus queridos, o que nós vemos são crentes diferentes. Talvez eu e você não somos homens como Paulo, homens que desejam ser imitadores de Cristo, mas ao contrário, hoje o que nós vemos são homens querendo ser imitadores de homens, homens que se frustram, porque colocam a sua expectativa em alguém
que não é Cristo. Por isso que vive um ministério frustrado, uma vida cristã frustrada. Às vezes até abandona a fé. E deixa eu dizer algo para você, meu querido. Não tem problema você ser um imitador de um homem, desde que esse homem que você está imitando seja um imitador de Cristo. Seja alguém que olha para Cristo, e através da vida dele você consegue ver Cristo. Você consegue ver o agir do Senhor. Porque se nós olharmos, irmãos, você olhar para mim, você que está vendo um cara bonitão, bonitinho, né? Você está vendo um cara aí, esbelto, aleluia. Mas um pecador, meu irmão, como você. Alguém que só está com o microfone na mão, mas é pecador como você, que tem lutas, que tem dificuldades, que muitas vezes passa frustração. E eu preciso olhar para Cristo todos os dias para eu ficar em pé. Eu preciso olhar para o Senhor, meu irmão. Porque se eu não olho para Cristo, eu desisto também, André. Eu abandono a fé. Mas quando eu olho para Cristo, eu encontro motivação para continuar. Então, com isso em mente, eu queria falar sobre esses 2 versículos que nós lemos. Versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Paulo aqui, irmãos, ele não esboça, nem tampouco expressa, nenhum tipo de arrogância espiritual. Paulo não diz assim, ó, um dia eu estava indo para Damasco, Jesus foi lá, veio como uma luz, eu fiquei cego, porque afinal, o que seria de Jesus sem mim? Né? O que vai ser do céu sem mim? Jesus precisava de alguém para pregar para os gentios, porque Pedro só foi pregar para Cornélio. Então ele precisava de um cara mais ousado, por isso ele me achou. Nós não vemos nenhum momento, meu irmão, e deixa eu falar uma coisa, não que o seu testemunho, irmãos, não seja importante, testemunho é importante. Você precisa testemunhar daquilo que Cristo já fez na sua vida, na sua história. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que Paulo, com um currículo invejável, ele não se escora, ele de maneira nenhuma coloca ênfase naquilo que ele estava fazendo, naquilo que ele já tinha feito. E diante disso, querido, eu consigo ver nesse texto 4 atitudes que eu e você também precisamos ter, se nós quisermos agradar ao Senhor e sermos parecidos com Ele. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto, nesses 2 versos de Paulo aqui, é que ele era insatisfeito. Insatisfeito? Como assim, pastor? Insatisfeito. Ele diz, eu não julgo ter alcançado. Em matéria aqui de vida cristã, e vida cristã é processual, todos os dias eu estou num processo para eu melhorar, para eu viver segundo aquilo que o Senhor me chama. Paulo, ele não se sobressai. Paulo não diz assim, eu aqui sou apóstolo, tá? Eu sou o cara aqui. Não. Paulo, quando escreve aos Filipenses dizendo isso, ele está se igualando com os outros irmãos. Sabe, queridos, não que eu possa dizer que eu já tive muita experiência, mas eu estou continuando a prosseguir, porque a vida cristã, ela é processual. Porque todos os dias eu estou vivendo, anulando a minha vontade, a minha carne, para viver aquilo que o Senhor me chamou. Todos os dias, embora Paulo tenha sido um homem de Deus, embora Paulo tenha sido um vaso de honra, embora Paulo tenha sido aqui, irmãos, um instrumento valoroso para a plantação de igrejas, Paulo vai dizer que não estava satisfeito com a vida que ele estava vivendo. Uma insatisfação santa, irmãos, é o primeiro requisito para nós deixarmos de ser quem nós queremos ser e passarmos a ser aquilo que Cristo nos chamou para ser. Eu vou repetir. Uma insatisfação santa é quando eu olho para os meus sonhos, para os meus planos, e coloco uma balança junto com os planos e os sonhos que Cristo tem para a minha vida, e eu abro mão de tudo para viver aquilo que Ele me chamou, mesmo que isso me custe tudo, porque eu faço por amor a Ele. Insatisfação precisa estar no meu e no seu coração, com o desejo de crescer. Tem muito crente satisfeito com a vida que vive, irmão. Tem muita gente que tá bom só ir à igreja no domingo.
Tá bom. Orar uma vez por dia, uma vez por semana. Tá bom. Tá bom ir no culto de vez em quando. Tá bom. Porque muitas vezes nós nos comparamos com os outros. E aí eu me comparo com aquele cara que está mais fraco na fé do que eu. Aí eu falo, não, eu estou bem. Perto do fulano lá, eu estou top. E essa comparação é um perigo. É um perigo. Porque ela nos faz acomodar. A insatisfação, irmãos, a exemplo de Paulo aqui, nós não podemos nos comparar com pessoas, né? Nós temos que nos comparar, olharmos para Cristo e dizer assim, eu preciso do Senhor mais hoje do que ontem, e amanhã mais do que hoje. É olhar para Cristo e dizer que a minha vida ainda é muito pequena em relação àquilo que Ele tem para mim. É olhar para a minha vida e dizer, eu sei que o Senhor tem mais. E isso vai depender da minha insatisfação, porque quando eu estou insatisfeito, eu vou buscar, eu vou atrás, eu quero mais. Essa insatisfação tem que queimar no nosso coração, irmãos. É olhar para Cristo e dizer assim, eu quero ser manso e humilde como o Senhor. Eu quero olhar para aqueles necessitados, eu quero olhar para aqueles que a sociedade despreza, com o mesmo olhar que o Senhor olha. Porque parece que a gente tem um filtro, né? Meu irmão, Cristo, quando pisou nessa terra, Ele olhava para os menos favorecidos. Ele olhava para essas pessoas e não desprezava aquilo que a sociedade dizia que não prestava. Era esses que Ele ia atrás. Eu e você precisamos, irmãos, nos parecer com Cristo. Então eu quero que você pega isso no seu espírito, querido. Uma das características de maturidade cristã é consciência da própria imperfeição. E isso precisa criar em nós uma insatisfação em querer melhorar. É olhar para a minha vida e falar assim, puxa, eu posso mais. Deus tem mais. Porque Ele é fonte inesgotável. Ele é, irmãos. Um cristão honesto, ele não vem só no dia da ceia e avalia o seu coração, examina o seu coração, não, isso é diário, isso é todos os dias, é antes de dormir, orar, Senhor, será que eu tratei mal alguém hoje? Será que eu fui rude com a minha esposa? Será que eu xinguei alguém no trânsito? Será que eu fechei de propósito? Será, Pai, que eu tinha que orar por alguém e o Senhor me direcionou e eu não fiz? Eu quero pedir perdão e amanhã eu não quero fazer mais. Eu quero agradar o Senhor, porque examinar é o dia inteiro, irmãos, é todos os dias. Paulo está dizendo aqui, ó, eu não julgo havê-lo alcançado. Paulo está rejeitando a ideia de ter chegado lá. É Paulo que nós estamos falando, gente. É o apóstolo Paulo. Ele está olhando e falando, não tem zona de conforto espiritual. Deus tem mais. Deus tem muito mais. E vamos lembrar que ele estava preso, né? Limitado. Um homem estava falando para as pessoas que era necessário avançar, mas não podia sair do lugar. E por que disso, pastor? Porque nem sempre avanço espiritual é feito geograficamente. Às vezes, irmão, nós precisamos crescer no conhecimento, na sabedoria, como nós adoramos aqui. Às vezes, irmãos, nós vamos ter que crescer vivendo uma vida saudável mentalmente, sabe? É isso, precisamos aprender aqui com Paulo, um homem limitado, mas um homem frutífero, um homem, irmãos, preso, mas que evangelizou até os guardas da cadeia, porque as prisões que prendiam ele eram humanas. Sabe? Entenda algo. As nossas limitações não podem limitar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Não pode. Eu não posso olhar para mim e que dó de mim, coitado de mim, que pena de mim. Não, irmãos. Apesar das minhas limitações,
O Deus Todo-Poderoso, Ele é capaz de fazer infinitamente mais. É Ele que capacita, é Ele que nos capacita, irmãos. E eu te pergunto, o que tem te impedido de avançar? O que tem me impedido de crescer? O que tem me impedido? Ah, pastor, se eu te contar a minha história, o senhor chora. Tá bom. Pega 2 cadeiras, traz aqui para cima, eu quero escutar. Depois você tem que ter umas 8 a 10 horas para escutar a minha também. Todos nós temos, querido, dificuldades, lutas. Todos nós temos. Mas nós precisamos avançar. Nós precisamos crescer. Nós precisamos olhar para a nossa vida em 2025 e ver que nós estamos saindo dela diferente de como nós entramos. Porque tudo que nós passamos, até mesmo as dificuldades, nos fez crescer em Cristo, nos fez sermos parecidos com Cristo. É isso, Nelson. É olhar para a minha vida e dizer, eu quero mais. Porque eu sei que aqui não é o limite. O meu Deus é um Deus ilimitado. Nós não vemos Paulo aqui, querido, se escondendo atrás das suas dores, suas prisões. E até aqui, no mínimo 3. Cesareia, Filipe, tudo ele foi preso. Mas nós não vemos. Ele está fazendo com que essas dores, as suas cicatrizes, se tornem plataforma da fé para alcançar outras pessoas, para fazer com que ele consiga ir mais longe. Ouça algo em nome de Jesus. O vitimismo, ele torna a nossa fé estéril. Quando nós somos vitimistas, quando nós colocamos a culpa em tudo e em todos, nós deixamos de colocar a nossa fé em Cristo. Nós estamos dizendo assim, ó, isso não é possível acontecer. O Senhor não é capaz de mudar aquela pessoa. O Senhor não é capaz de curar. Eu não acredito. Às vezes nós somos vitimistas demais, querido. A vida cristã, ela precisa progredir. É por isso que Paulo está dizendo aqui. A vida cristã é um processo. Ela não é um álbum de recordação que eu vou ver as fotos daquilo que eu já vivi. Ai, que lindo, que maravilhoso. Não. Foi tudo uma bênção, mas tem muito mais. O Deus que nós cremos tem muito mais para a sua casa, tem muito mais para a sua família, tem muito mais para o seu ministério, tem muito mais na vida dos seus filhos. Eu estou profetizando, se você quiser, você recebe, meu irmão. Jesus tem muito mais para essa igreja. Aquilo que não chegou aos seus ouvidos, aquilo que não chegou aos seus olhos, não é comparado àquilo que Ele vai fazer. O Deus Todo-Poderoso tem muito mais para nós. Eu não estou menosprezando as nossas experiências, irmãos. São testemunhos. Mas eu quero te lembrar que quem acha que já viveu tudo e sabe tudo, deixa de crescer. Quem acha que já viu tudo, eu já vi essa passagem. Eu já vi o pastor pregar essa mensagem. Para de crescer, Nélio. Se torna ouvinte. Não absorve mais. Quantas vezes, irmãos? Eu tenho absoluta certeza que se eu chamar alguém aqui, quantas vezes você leu a Bíblia, e às vezes texto que você já leu várias vezes, mas em um dia específico o Senhor fala contigo. Quantas vezes eu li Êxodo 40, 16? Quantas vezes? Mas o Senhor nunca tinha falado assim comigo. Nós não sabemos tudo, irmão. Por isso que nós temos que estar sensíveis ao Espírito Santo. Paulo ensina aqui, irmãos, que maturidade não é chegar, mas é continuar. Não importa quantos anos de fé que você tem. Não importa se você batizou sábado passado, ou se foi João Batista que te batizou lá no Jordão. Deus tem muito mais. Deus é um Deus de novidade de vida, irmãos. Deus tem sempre algo novo para mim e para você. Por isso que Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 6, nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Talvez Paulo leu Isaías,
Isaías capítulo, acho que é 40, 19, vai dizer: eis que faço todas coisas novas. Eis que faço todas as coisas novas. O nosso Deus é um Deus de novidade de vida, irmãos. Paulo aqui, ele expressa a sua insatisfação santa. Ele expressa aqui, irmãos, além disso, a sua dedicação. Irmãos, eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço. Precisamos entender aqui que a insatisfação sem dedicação de mudança se torna murmuração. Eu estou insatisfeito, mas eu não faço nada para mudar, polaco. Vai continuar insatisfeito. E daqui a pouquinho vai estar reclamando. Simples assim. Insatisfação precisa gerar transformação, porque senão ela vira murmuração. Simples. Nós precisamos, irmãos, entender isso. Lembra do povo que saiu do Egito? Insatisfeitos, mas ao invés de ir para cima, o relatório dos espias, não, Deus prometeu, não, isso aí não vai dar certo não, melhor a gente voltar para o Egito. Morreu aquela geração toda, ficando só Josué e Caleb. Sabe, queridos, murmuração, além de destrutiva, ela paralisa. Você conhece alguém que reclama de tudo? Só reclama. Às vezes nem ora para mudar, nem ora. Não é que não faz nada, nem ora. Nem se posiciona em mudar. Conhece? Conhece pessoas que têm crítica construtiva, né? Mas não está construindo nada. Pastor, tem uma ideia maravilhosa. Se Deus deu ideia para você, varão, varou, talvez seja para você executar. Somos bons em dar ideias, mas nem sempre batemos no peito e diz: eis-me aqui. Somos bons em apontar problemas, mas muitas vezes não assumimos a responsabilidade. Esse governo, pastor, não está fácil. Tá bom, mas às vezes na primeira oportunidade se corrompe, só nega um imposto, às vezes prejudica alguém. A gente reclama dos outros, mas a gente às vezes faz igual, pega um troco a mais, irmão. Puxa, a igreja, pastor, tá difícil, a igreja, sei o que eu faço. Sabe o que você faz? Começa você a mudar. Começa você se encher do Espírito Santo. Começa você querer fazer a diferença. Porque às vezes, ouça isso em nome de Jesus, porque talvez na sua casa você está vivendo um clima assim. Às vezes você reclama do marido, da esposa, do filho. Ei, às vezes você reclama de todo mundo, do pai, da mãe. Mas para de reclamar e fala: eu vou fazer a diferença. A mudança que você quer nos outros precisa começar em você. É em você, é em mim. Eu não vou conseguir mudar ninguém, irmão, se eu não mudar. Eu preciso fazer a diferença. É fácil terceirizar o problema, irmão. É fácil. Mas bater no peito e assumir a responsabilidade tem sido cada dia mais difícil no nosso meio. Toda satisfação, irmãos, que não se transforma em ação, ela acaba se convertendo em murmuração. Por isso que Paulo não reclama, tendo todos os motivos para reclamar, baixinho. Preso o homem, algemado, tinha tudo, mas ao contrário disso ele se dedica e ele diz: uma coisa faço. Os olhos de Paulo tinham uma meta, tinham um objetivo. Ele era dedicado em cumprir o propósito que o Senhor tinha colocado em seu coração. Ele não recuou, ele não murmurou, ele não falou: para mim não dá. Não, ele avançou, ele foi além. Às vezes, nós estamos tão distraídos que nós perdemos o foco da onde nós queremos ir, aonde nós queremos chegar. Às vezes, querido, nós estamos igual Marta, tão envolvido com tanta coisa, perdido, dentro da casa, com Jesus falando.
Às vezes, queridos, a igreja que a gente quer, nem a gente tem sido. A igreja que a gente sonha, nem a gente tem se posicionado a viver. Eu quero te dizer algo. Paulo está dizendo algo para mim e para você, que precisamos ser dedicados. Uma coisa eu faço. Ele não fica parado. Homens dedicados, irmãos, eles reconstroem ruínas. Homens dedicados, eles não olham para a obra. Lembra de Neemias? Ele não olha para a obra e acha que a obra é muito grande. Ao contrário disso, ele diz assim: ei, eu estou fazendo uma grande obra. Porque não importa o tamanho que seja a obra, quem me capacitou é poderoso para me fazer cumprir, concluir. Nós precisamos, irmãos, olhar para tudo que nós estamos fazendo e se questionar: será que nós estamos fazendo muita coisa? E não fazendo aquilo que é prioridade? Será que a gente está tão envolvido com tanta coisa, dedicado com tanta coisa, mas perdido? Davi escreve no Salmo 27, versículo 4: uma coisa eu pedi. E o que eu acho lindo desse salmo é que ele não só pede, porque quando eu peço, eu fico esperando com que aconteça. Eu não tenho uma atitude, eu não tenho uma mudança. Mas Davi vai dizer assim: uma coisa eu peço, e essa eu buscarei. Precisa de atitude minha e sua, se nós quisermos melhorar, se nós quisermos mudar. Homens dedicados têm objetivo, têm propósito. É diferente de homens distraídos. Homens distraídos, irmãos, eles querem que os seus anseios sejam realizados, e às vezes não se realizam. O que acontece? Se cansa. Homens cansados, irmãos, trocam princípio por prazer. Homens cansados trocam heranças eternas por prazeres passageiros. Esaú é um exemplo disso. Paulo está dizendo aqui, não importa a sua condição, não pare, continua, faça uma coisa. Está cansado? Descansa, mas não para. Está cansado? Descansa, mas não retroceda. Não pare. Poxa, eu não consegui hoje, pastor. Beleza, tenta amanhã de novo, mas não para. Luta, busque todos os dias, ore ao Senhor todos os dias, pedindo misericórdia, para vencer o pecado, para dizer não para os prazeres dessa terra, para ter o Senhor no seu coração, e o seu coração ardente de amor por Ele. Porque nós cantamos muito bem, mas às vezes a gente não vive tão bem como a gente canta. Irmão, eu não estou aqui com um dedo em riste apontando para você, porque eu também sou assim. Essa palavra também é para mim. Eu preciso disso quanto você, tanto quanto. Precisamos olhar segundo os olhos de Cristo. Olhar com os olhos de Cristo e entender se nós estamos nos parecendo com Ele ou não. Se nós estamos nos tornando parecidos com Ele ou não. Apocalipse capítulo 3, a igreja de Sardes vai falar lá, que ela se achava viva, mas a avaliação de Cristo para aquela igreja é que ela era morta. A igreja de Laodiceia se achava rica, abastada, mas aos olhos de Cristo, era pobre, cega e nua. Sansão achou que estava com a bola toda. Estou ali com o pecado, mas não dá nada. Talvez um dos versículos mais terríveis que a Bíblia vai dizer em Juízes. Mas não sabia que o Senhor
já não estava com ele. Estar na casa é necessário dedicação minha e sua. Busca. A dedicação, irmãos, faz a gente olhar para uma só coisa, e é isso que eu vejo aqui. Se eu pudesse resumir, Paulo aqui tem uma direção. Ele diz assim: esquecendo das coisas que ficaram para trás. Esquecer aqui não é amnésia, meu Deus. Esquecer aqui, irmãos, não é não mais lembrar o que aconteceu no passado, mas é não querer mais viver lá. Eu posso até lembrar, mas eu não quero voltar naquele lugar. Eu posso até ter sido machucado. Como que eu não volto ao passado, pastor? Primeiro, se foi pecado, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Senhor, eu cometi um pecado, eu quero pedir perdão, é do meu coração, pronto. O passado ficou passado, irmão. Mas talvez você foi vítima. Talvez fizeram com você. Talvez você não cometeu o pecado, mas fizeram com você. Como que eu consigo viver uma vida livre? Uma vida que realmente agrade ao Senhor? Se eu estou amarrado lá atrás, libera perdão. A falta de perdão são doses homeopáticas, que todos os dias o diabo aplica em nós. E vai chegar um dia que a gente vai morrer por falta de perdão, irmão. Libera, deixa lá atrás, não vive mais lá atrás, porque às vezes nós estamos vivendo lá atrás, esquecendo de viver o presente, e não focado no futuro. Está bom do jeito que está. O diabo, irmãos, ele sempre vai tentar colocar isso no meu e no seu coração. Mas às vezes o passado, que Paulo está dizendo aqui, é um saudosismo. E isso é perigosíssimo também. Lembra da esposa de Ló? Olhou para trás? Saudosismo, irmão, faz a gente querer olhar para trás. E isso é ingratidão. Porque o Senhor está nos livrando, nos livrou e vai continuar a nos livrar. O caminho é para frente, com a cabeça erguida. Sabe, queridos? Essa insatisfação santa, essa dedicação e essa direção que Paulo está falando aqui, ela é necessário junto também uma outra atitude, determinação. Avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Eu costumo dizer que as tuas prioridades, as minhas prioridades, definem o nosso destino, definem o nosso futuro. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que ele não está perdido, ele não está à deriva, ele tinha um alvo. O alvo de Paulo é Cristo. O meu e o seu alvo precisa ser de Cristo. Um homem dedicado a perseguir cristão, dedicado, afinco. Jesus não tirou a dedicação de Paulo, só mudou o foco. Seu alvo agora não é mais cristão, é Cristo, Paulo. Continue com a mesma dedicação que você fazia. Continue, a mesma ênfase, o mesmo desejo, o mesmo anseio. Quando está falando aqui, prossigo para o alvo, essa palavra aqui, alvo, irmãos, no grego é skopos, e ela significa propósito, objetivo, finalidade, aquele que mira, vigia e protege. Não adianta a gente ter alvo se a gente não proteger, se a gente não vigiar, se a gente realmente não olhar para a nossa vida e falar, eu quero me parecer como Cristo. É necessário. Paulo está determinado. A perseguição da igreja agora criou nele o desejo de perseguir a Cristo, a viver para Cristo. Tem que encerrar. Tinha tanta coisa. Sabe, queridos, somos nós que definimos o alvo. Paulo aqui, ele não está correndo para prosperidade. Paulo aqui não está correndo por sucesso, por dinheiro, por reconhecimento. Pode vir para cá, equipe de louvor. Mas Paulo está dizendo assim, ó, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Soberana vocação significa um chamado do alto,
E 3 verdades eu quero falar muito rapidamente. Primeira coisa sobre esse chamado, essa soberana vocação. Ela é soberana porque ela vem do céu, ela não vem de homem. Ela é soberana porque ela não nasce da vontade humana, ela não nasce de uma expectativa humana, mas ela nasce da iniciativa de Jesus. Talvez você esteja aqui hoje, e nem aqui você queria estar. Talvez você veio convidado por alguém. Ei, você não está aqui porque alguém te convidou, mas Cristo queria que você ouvisse essa mensagem. Porque Cristo, irmãos, Ele sempre vai falar o coração do povo, para que o povo se posicione, sabe? Existe um chamado aqui, e esse chamado aqui não é uma imposição. Jesus, Ele não impõe nada para ninguém. Jesus não vem aqui e decreta, mesmo tendo todo o poder de fazer isso, mesmo tendo toda a autoridade de fazer isso. Ele não obriga ninguém, não é a força, é um convite. Porque toda imposição, irmãos, ela vai gerar resistência. Por isso que Ele convida: vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados. Vinde a mim, a decisão é minha e sua. Não é imposição. Deus não impõe ninguém, Ele chama. Mas todo chamado precisa de uma dedicação. Todo chamado é necessário uma resposta. Toda vida cristã, meu irmão, Jesus espera de mim e de você um posicionamento. Chamado não tem a ver comigo, não tem a ver com a igreja, não tem a ver com os meus dons, mas tem a ver com Cristo. A soberana vocação de Cristo, irmãos, é um chamado não para fazer coisas, mas antes para se parecer com Cristo. É isso. Eu preciso me parecer com Cristo. Não tem a ver com ministério, não tem a ver com a igreja, mas tem a ver com uma vida. Porque eu posso ser um bom pastor aqui, mas eu posso ser um terrível homem lá fora, se eu não me parecer com Cristo. Paulo diz aqui, é uma vocação que vem do alto. Por isso eu não vivo dominado pelos impulsos carnais, nem vivo guiado pelos padrões humanos. Eu não vivo escravo do meu pecado. O meu chamado é para viver uma vida digna na terra, conforme eu desejo viver no céu. Ser honesto, aonde muito homem é desonesto. É para isso que Jesus chamou a igreja. Amar, aonde muitos devolvem com ódio. Perdoar, onde o natural seria guardar mágoa. Permanecer fiel, aonde seria muito fácil ceder. A partir de hoje, que eu e você possamos ajustar o nosso foco, todos os dias. Você não foi chamado para sobreviver, mas você foi chamado para viver, e viver para Cristo. Quer um conselho diante de tudo isso que eu te disse? Viva a sua vida como se fosse uma corrida. O corredor, ele está focado no final, na fita que ele vai passar. Viva a sua vida como você corresse, e começa a analisar o que tem que me deixado para trás. Que peso a mais eu tenho carregado que não tem me permitido ir mais além. Essa corrida que eu estou correndo, qual é o prêmio que eu estou ansiando receber? A coroa ou um reconhecimento humano? Quando eu vivo a minha vida analisando esses porquês, eu começo a correr mais leve. Porque Jesus, irmãos, todas as vezes que Ele tem uma palavra para mim e para a sua vida, é que Ele quer tirar algo de mim e colocar algo dele. Hoje o Senhor nos trouxe aqui para isso. O Senhor quer que você reavalie as suas prioridades. O Senhor quer que eu reavalie as minhas prioridades. Viva, ouça isso, igreja,
Viva como alguém que foi chamado pelo céu. Viva. Você não é uma pessoa qualquer. Foi o Pai que te chamou. Foi o Pai que te escolheu. Foi o Pai que designou para você tudo que você tem. Não se acostume a viver uma vida pequena, tacanha. Não. Cristo te chamou e Ele sustenta tudo aquilo que Ele chama. Talvez para Paulo, talvez para Moisés, talvez para os apóstolos, era impossível fazer o que eles fizeram. Mas quem aponta paga a conta. Nós estamos lendo a carta de um homem que decidiu se posicionar para viver o sobrenatural de Deus. Todo posicionamento em fé vai alcançar gerações. Você não é fruto do acaso. A soberana vocação aqui não é apenas fazer para Deus, mas é estarmos nos tornando quem Ele nos chamou para ser. Quero te convidar a se colocar em pé. Sim, Jesus. Desesperado. Feche seus olhos, feche seus olhos. Você consegue cantar essa canção de olho fechado? Adore a Ele, igreja. Sim, Jesus. Quantos hoje no nosso meio acham que não vai valer a pena? Quantas pessoas estão entregando o ponto, os pontos? Quantos hoje, dentro da igreja, não passaram 1% do que Paulo passou, mas já mudou o foco do alvo? Já tem olhado para as coisas da terra achando que nunca vai morrer? Quantos de nós, irmãos, estamos colocando as nossas expectativas em coisas passageiras, coisas que vão ficar? Pastor Valdemir abriu, a prioridade é céu, é as coisas eternas. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Santo, Santo. Sim, Jesus. Em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Sim, Jesus. Um dia nós estaremos diante do Senhor. E o que nós vamos fazer diante do Senhor é apresentar a vida que nós vivemos aqui. Traga consciência ao nosso coração que nesse dia somente duas opções nós teremos: ou entrar para o gozo eterno, ou ir para o vale de enxofre, ou ir para o inferno, aonde o Senhor não fez para nós, mas para Satanás e os seus anjos. Hoje nós ainda temos mais uma oportunidade. É a oportunidade de nos arrependermos. É a oportunidade de nós
ajeitarmos o foco. Talvez as nossas prioridades estejam tão equivocadas daquilo que o Senhor nos chamou para viver. Talvez nós estamos fazendo as coisas para o Senhor, mas o Senhor não nos pediu para fazer. Talvez nós estamos fazendo, achando que estamos agradando, mas estamos longe, muito longe, porque a igreja de Laodiceia achou que estava agradando, a igreja de Sardes achou que estava agradando, mas estava muito aquém daquilo que o Senhor chamou para viver. A começar na minha vida. Muda tudo de lugar. Transforma, Senhor, o nosso coração. Convença-nos do nosso pecado, da justiça e do juízo. Nos faça viver uma vida que agrada ao Senhor, que é a igreja do Senhor, que é tua, Senhor. Um dia o Senhor encontra Paulo na estrada de Damasco, e a pergunta que o Senhor faz para Paulo: por que tu me persegues? Paulo não perseguia o Senhor, Paulo perseguia a igreja, mas a igreja tem dono. O Senhor é o noivo, o Senhor é o dono, o Senhor é soberano, governa sobre a igreja, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Toda estrutura do inferno que tenta contra a igreja, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Nos faça um dia, Pai, ouvimos do Senhor, porque nós nos posicionamos hoje, porque nós nos mudamos o posicionamento hoje, porque nós decidimos fazer diferente hoje, para um dia vai valer a pena, meu irmão. Toda luta que você passa vai valer a pena, por amor a Cristo. Tudo aquilo que você está vivendo e você não retrocede, vai valer a pena. Sim, Jesus. Coloca a mão no seu coração, igreja. Espírito Santo, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, eu fiz o possível de ministrar para a noiva, mas eu sei que eu sou muito aquém. Então completa essa palavra nos nossos corações, para que nós possamos frutificar segundo aquilo que o Senhor tem nos dado. Nos faça viver um tempo novo, porque o Senhor é novidade de vida, porque o Senhor tem grandes coisas a fazer nas nossas vidas, mas começa em nós, como o Senhor começou em Paulo. Paulo não começou escrevendo uma carta tão linda desse jeito. Paulo começou cego, olhando para dentro de si e se avaliando sobre tudo que tinha feito. Que nós possamos nos examinar e agradar ao Senhor com as nossas atitudes, a começar na minha vida. É assim que eu oro, é assim que eu declaro, é assim que eu profetizo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém e aplaudir o Senhor, meu irmão? Aleluia. Quero convidar a diretoria eleita, vem até aqui para nós empossarmos vocês, em nome de Jesus. Nós vamos possar, irmãos, essa diretoria, crendo que Deus há de nos usar poderosamente. Isso, pode baixar para nós, pastor, obrigado. Aleluias. Vem aqui os irmãos, juntamente comigo. Vem, pastor Osni aqui. A irmã Isabel já está aqui. O irmãozinho, por favor. Você vai ter duplo trabalho.
mas o seu trabalho não é vão no Senhor. Aleluias. Irmãos, uma igreja que abençoa, ela é abençoada. Ela prospera naquilo que pensa, naquilo que fala e naquilo que decide. Nem sempre aquilo que falamos decidimos, mas nós como igreja podemos abençoar essa diretoria. Vocês podem levantar a mão direita para cá? E vocês vão repetir comigo. Nós, Igreja Batista Cerradinho. Repita comigo. Nós, Igreja Batista Cerradinho, abençoamos com toda sorte de bênção, constituída na palavra de Deus, a diretoria levantada pelo Senhor, através dos membros, e reconhecendo assim a autenticidade da palavra, no reconhecimento da separação destes obreiros para o ano de 2026, nós abençoamos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu quero que vocês repitam uma oração comigo, nós como diretoria. Amém? Fala, nós, enquanto diretoria, abençoamos a igreja com toda sorte de bênçãos, em dedicação, em honra, em amor, em fidelidade, em transparência, no amor de Jesus. Diga a ela agora, conte conosco para tudo aquilo no que vocês precisarem. Estamos aqui como irmãos a abençoá-los em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Vamos aplaudir Jesus mais uma vez. Agora eu vou orar abençoando e dando posse a eles. Amém? Vocês levantam a mão de vocês. Vocês vão fazer assim. Pai, como ministro do teu evangelho, eu abençoo pastor Osni como vice-presidente. Capacita-o cada dia mais na unção, no amor, na humildade, na transparência do amor de Cristo. Senhor, eu abençoo a vida do Rafael, meu Deus, como segundo vice-presidente, que em tudo, ó Deus, seu nome seja glorificado nele e através dele. Que ele maneje muito bem, ó Deus, a espada, a palavra da verdade, e que esta seja lâmpada para os seus pés. Senhor, eu abençoo a vida da Isabel como primeira secretária. Senhor, no trabalho do Senhor, que ela prospere no conhecimento, ó Deus, da sua palavra, que no andar, ó Deus, do seu santo nome, ela seja guiada pelo seu Espírito. De igual modo eu abençoo, Senhor, a vida da irmã Letícia, como segunda secretária, meu Deus, como aquela que há de ser chamado Josué, ser daquela mulher guerreira, parceira, sempre junto, ó Deus, desta obra. Meu Deus, revista com o teu nome, com o teu poder. Eu abençoo a vida do Carlos Rogério como primeiro tesoureiro, Senhor. Dê a ele perspicácia, dê a ele inteligência, sabedoria, a manusear muito bem, ó Deus, que o teu Espírito Santo tome seu coração dentro de uma agilidade, Senhor, na sua vida, para que ele possa sim, no Senhor, trabalhar, meu Pai, com os dízimos, ó Deus, com uma oferta missionária, evangelística. Alarga suas visões espirituais. Como obreiro na tua casa eu o abençoo. De igual modo eu abençoo também, Senhor, este Caleb, meu Deus, eu abençoo o Sérgio. Toma em tuas mãos o caçulinha, segundo o tesoureiro, tem sido uma bênção em todo esse tempo que tem caminhado nesta casa. Meu Deus, que a tua palavra seja lâmpada para o seu coração e luz para todo o seu ministério, família e casa. Senhor, eu como ministro do evangelho, meu Deus, eu declaro empossada essa diretoria para a glória do Senhor ao ano de 2026, a partir do dia 7 de dezembro de 2025. Eu oro
juntamente com a igreja, clamando pela tua graça, clamando pela tua direção. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade nas nossas vidas de nos usar, de fazer, nos orientar, para que sejamos, meu Deus, sim, boca do Senhor, mão do Senhor, os pés do Senhor nesta casa. Oramos no nome de Jesus. Vocês podem dizer amém e aplaudir o nome de Jesus? Eu quero agora mais uma vez, cadê o nosso irmão, o foteiro? Cadê o irmão foteiro aí, por favor? Se não tiver alguém, por favor, pega nosso celular. Vem, Wanda, você está com o seu celular e tira uma foto aqui. Eu não sei onde que foi esse menino, né? Por favor, tira pra gente aqui, Wanda, essa foto, por gentileza. Pode tirar, Wanda. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, irmãos. Quero agradecer você que esteve conosco nessa noite. Domingo que vem, pela manhã, nós não teremos EBD. Glória. Achei que não tinha crente aqui. Tem crente aqui, né? Amém, irmãos? Mas isso não quer dizer, irmãos, que a gente vai tirar a férias de Deus. Tá legal? Negativo. Vamos estar junto, embolado aí, ó, até depois do fim. Amém, irmãos? Que a sua semana seja cheia de decisões profundas. Prossigo para o alvo. Quem é o teu alvo? Nosso alvo primordial é Jesus Cristo. Amém, queridos? Que a sua semana seja abençoada e que você chegue ainda neste ano dizendo: Senhor, prossigo para o alvo. De repente a gente não conseguiu ainda, irmãos, aquilo que nós gostaríamos, diante daquilo que colocamos diante do Senhor, mas foi muito bem falado através do pastor Osni, o Espírito Santo ministrando sobre nós, irmãos, que nós não podemos parar, temos que avançar. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua semana. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês agora e sempre. E os irmãos digam amém. Vão em paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.